ok. Então tá. Fizemos a gravação da aula de hoje. Aí, primeiro ponto, eu fiz uma inversão, tá? Embora eu já tenha aula sobre criptoativos pronta, né, que é a mesma aula que eu dei no semestre passado, eu passei um texto novo para vocês, que é esse texto do João Sayad, e eu passei essa aula para segunda-feira, tá? Porque eu quero mesmo que vocês leiam os textos, principalmente o texto do Sayad, mas também o texto do Nakamoto, né? O Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, mas é um nome, né, que foi adotado quando saiu o paper, né, de 8 páginas, que explicava, que criava o Bitcoin, né, e o que era o Bitcoin lá nos idos de 2008. Então, são esses dois textos que tem para leitura para a aula que vem. A gente vai fazer uma atividade em cima disso. Como eu falei, né, na última aula, não lembro, que é uma conversa não só sobre criptomoeda, mas sobre a sua natureza, e aí discutindo a noção de dinheiro, por isso que eu mudei a aula, né? De moeda e de criptoativo. Olhar para essas três coisas que a gente, né? Que são objetos assim, da nossa disciplina. Se eu fizesse essa aula hoje, seria mais uma conversa só sobre a criptomoeda, talvez não seria interessante. E a aula que seria na segunda-feira, era uma aula que, por ser final de semestre, eu deixei sem texto para vocês. É a aula que eu vou fazer hoje, é a aula sobre a crise financeira de 2008, particularmente, né? E, havendo tempo, não. E, dentro desse contexto, a política monetária, que foi adotada nos países desenvolvidos, nos países centrais, que foi a política de afrouxamento monetário, ou, pelo nome mais conhecido, a política de quantitative easing, tá? O chamado QE. Beleza, pessoal? Então, fica esse acerto nosso, tá bom? E agora são 4h26. Eu separei um vídeo também, um vídeo de 14 minutos para pegar um pouquinho da natureza do mercado financeiro. Eu estava na dúvida se colocava de começo ou no final da aula. Mas como eu já comecei a falar, eu estou com vontade mesmo de conversar, é um tema que eu gosto, vou deixar o vídeo para o final, tá bom? É um vídeo curto, do TED Talks, de 14 minutos. Mas é um material muito bom, que eu gosto, né? E revejo e passo para meus alunos sempre que eu tenho oportunidade. O pessoal da física, que mostra a concentração da propriedade da riqueza financeira no capitalismo contemporâneo. E essa concentração, ela explica muita coisa dessa dinâmica do que aconteceu em 2008, do que vem acontecendo ao longo dos anos, né, 2010, e mesmo da dinâmica no contexto da pandemia, em que pessoas ficaram mais, né, os multimilionários ficaram mais ricos, exatamente nesse contexto. O que isso tem a ver com o tema da nossa aula de hoje? Beleza? Mas vamos recuar aqui, vamos fazer essa conversa da crise de 2008, e vai ser uma conversa mesmo, vai ser esse bate-papo mais aberto para a gente interpretar, para a gente ir visualizando, embora esteja aqui com algum material para mostrar para vocês no decorrer da aula. Ok? E fecha o silêncio, então significa ok. Eu imagino que a maior parte de vocês eram muito novos em 2008, de acompanhar o noticiário econômico. Professor, eu nasci em 2000. Pois é. Eu não Né? era nem uma cabeça pensante em 2000. Então, ainda não estava nem imaginando em fazer economia. No meu caso, a experiência, né, era o Plano Real. No Plano Real, eu tinha 8 anos. Então, também
mas o noticiário econômico marcou muito. Alguns fatos do Plano Real, né? Eu lembro do dólar valendo menos do que R$ 1, e na minha cabeça aquilo era incrível. Né? Como é que pode? Nossa. Eu lembro do que foi você chegar com, se eu não me engano, era 2.343 cruzeiros, cruzados novos, né? Para trocar por um papelzinho de R$ 1, que nem existe mais hoje, a cédula de R$ 1. E lembro da farra do I-99. 2008 já foi um contexto diferente. Em 2008 eu estagiava na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e, pessoal, eu fiquei num lugar privilegiado, assim, porque eu fazia relatório de arrecadação do ICMS e eu comecei justamente em setembro de 2008. Tá? Para fazer esse relatório, eu tinha que acompanhar eu tinha que fazer análise, o cenário econômico. Então, eu lia muito o jornal, né? A própria Secretaria da Fazenda, ela tinha fazia os releases, os clipes, né, de noticiário, inclusive de noticiário que a gente não tem acesso, porque é pago, valor econômico, essas coisas todas. A gente tinha acesso a esse release para acompanhar e olhar para os dados de arrecadação do ICMS. Aí, as duas coisas que eu visualizei, assim, como a memória, né, do senso comum, a minha, né, provavelmente não a de vocês, era os anos 90, então eram anos, do ponto de vista do desempenho econômico, muito ruins, à exceção da estabilidade monetária. Alto nível de desemprego, baixo crescimento econômico, consumo restrito. Mas os anos no Brasil, os anos anteriores a 2008 foram de indicadores econômicos muito positivos. Então, eu precisava acompanhar, e eram trimestres sucessivos, né, recorde de trimestres sucessivos de crescimento da demanda do consumo das famílias, por exemplo. Né? Algo como 12 trimestres, ou seja, tinha, né, a cada trimestre o consumo das famílias era maior que o consumo anterior durante bastante tempo. Aumento dos investimentos, tal. Eu estava no sexto semestre da economia e eu estranhei, né? Porque no discurso a economia vai mal, tal, mas você tinha, pelo menos em um conjunto de dados macroeconômicos, esse desempenho. E aí que quando estoura a crise, ainda teve o discurso do presidente, né, na época o Luiz Inácio, o Lula, de que aquilo era uma marolinha, que era um tsunami no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas que no Brasil ia chegar só uma marolinha. E aí o tsunami, que era algo muito recente, né, no imaginário mundial, tinha acabado de acontecer. Acabado assim, agora foi em 2004, o tsunami que aconteceu, né, no Oceano Índico, que matou mais de 300 mil pessoas, de que se sabe, né, de que se conseguiu computar, ilhas inteiras devastadas e tal. Num certo sentido, o presidente teve até razão, que o impacto, né, aqui nos primeiros trimestres foram, e recuperou em 2010 de maneira muito intensa. E como eu estava lendo esse noticiário antigo, né? E comecei a ler as matérias sobre o que ia acontecer na economia brasileira, e particularmente na Bahia, né? Porque eu tinha que falar o que ia acontecer com a arrecadação do ICMS. Eu fui na onda da marolinha, e foi meu primeiro relatório que eu entreguei, né? E o coordenador colocou com os auditores fiscais. Aí eu ganhei o apelido de economista otimista, né? Porque nenhum deles achava que o cenário ia ser tão bom. Aí entrou o primeiro dilema, assim, um aprendizado importante, né? A visão macroeconômica não necessariamente corresponde à dimensão microeconômica. Pelo seguinte,
o nível de confiança das pessoas ia baixar, principalmente dos empresários, né, redução do crédito, e em setores específicos, a arrecadação do CMS haveria retração, como de fato houve. Né? Eu lembro que já em outubro, a arrecadação do CMS do estado da Bahia caiu bastante. Caiu bastante. Os trimestres seguintes, os meses seguintes, né, a gente fazia relatório mensal, trimestral, semestral e anual. Só que eu fiquei só um ano. No dia de renovar meu contrato de estágio, eu fui trabalhar para o IBGE. Já no ano seguinte, né? Já em 2009. Mas essa abertura para dizer onde é que eu estava, né? E por que eu estava olhando para isso. Eu acabei tendo que fazer um relatório sobre a crise financeira, né, quando estava acontecendo. E foi o melhor dos estágios. Eu ganhava quase nada, gente. Eu ganhava um terço de um salário, assim, que na época era R$ 500. Mas era um trabalho de 4 horas e era um trabalho que eu não apertava um grampo que não fosse na área de economia. E isso é raro em estágio, né? Não sei se vocês estagiam, já estagiaram. Normalmente estágio é trabalho, né, subremunerado. Você trabalha como um funcionário qualquer, mas com remuneração de estagiário. Lá não, lá de fato eu fiz esse estágio em economia. Mas tá, né? E aí a gente está lidando com esse dilema e entender os mecanismos da crise de 2008, né? O que estava por trás, que é uma crise financeira e, ao mesmo tempo, imobiliária, no seu estouro, né? Mas contamina de diversas maneiras. E aí nos interessa exatamente por essa natureza dela aqui na disciplina de monetária, né? Essa disciplina relacionada aos ativos financeiros e o tanto que esses ativos eram líquidos. Né? Por isso que ela está aqui como tema para a gente pensar, conjuntamente. Mas tem duas dimensões. Uma dimensão que é muito mais estrutural, né? A gente precisa recuar bastante para entender os mecanismos, né? As transformações do sistema econômico mundial. Se vocês quiserem, do capitalismo. As modificações institucionais que criaram as condições para que no período anterior a 2008, principalmente do início dos anos 2000 até 2006, mais ou menos 2007, de um enorme ciclo de liquidez, né, internacional. O que é esse ciclo de liquidez? É uma expansão dos ativos financeiros, né? Daquilo que a gente já estudou na disciplina, que a gente chama de quasi-moedas, de todo tipo. E mesmo no mercado monetário, no mercado bancário, uma expansão do crédito, né? E a expansão do crédito com o aumento dos empréstimos, a gente já estudou o multiplicador monetário. Né? Crédito fácil, taxa de juros norte-americana lá embaixo, amplia também, né, a moeda. Mas, no conjunto, é uma ampliação gigantesca dos ativos dos agentes econômicos. A gente pensar no lado dos ativos e dos passivos, né? E aí não estou falando de estoque, não a expansão da renda. Pelo contrário, somente nos Estados Unidos, tem a renda real praticamente não aumenta desde os anos 80. O salário dos trabalhadores não tem aumento real, tem aumento nominal, né? Mas do ponto de vista do lado real da economia, ela é mais ou menos estagnada. O professor João Sayar, inclusive, aí é outra coisa para a gente entender, né? Como que a economia norte-americana agora, na crise, deu um salto, né? Provavelmente ela vai crescer em 2021 algo em torno de 5% a 7%. Isso seria impensável em níveis pré-pandemia. Impensável. Por quê? Porque ela não tem mais essa dinâmica desde a virada dos anos 70 e 80. Ainda teve alguns movimentos nesse sentido. Segundo, porque o que tem puxado esta economia, que é a principal economia do mundo, é justamente não o lado do fluxo da renda. Né? O que eu estou falando? Estou falando de PIB, estou falando, né,
de investimento, de consumo. Aquilo que a gente viu lá no começo da disciplina, na questão de determinação da renda, que é o lado real da economia. O que tem estimulado essa economia é o lado financeiro dela. Se a gente quiser, são os ciclos de liquidez, ou seja, são os momentos de explosão da bolsa de valores, dos mercados financeiros, em que aumenta o estoque dos ativos, né? E esses ativos são base para as decisões econômicas. Se a gente colocar em termos da teoria econômica, é como se, né, aquelas variáveis da determinação da renda, elas perdessem mais importância e as variáveis relativas à riqueza, né, ganhassem maior peso. E, de fato, isso aconteceu. As famílias não olham, na hora de tomar as famílias norte-americanas, né? Talvez isso não se adeque tanto à nossa realidade. Mas elas não olham tanto para a renda que não está aumentando, falei agora há pouco, né? Elas não olham tanto para a renda que não está aumentando. Só que, quando olha para o estoque de riqueza, ou seja, o passivo versus o ativo tem uma coisa no ativo que está aumentando o seu valor. Tá? Se está aumentando o seu valor, a riqueza está se tornando maior. Tá? E elas tomam as suas decisões guiadas por esse aumento da riqueza. Nesse sentido, e é aqui que a economia americana tem sido estimulada. Ela tem ciclos de crescimento, né? Então, completamente integrados com os ciclos de especulação financeira. Isso é um ponto. De uma economia que não só é uma economia monetária da produção, como a gente conversou bastante ao longo da disciplina, né? Mas que também agora é uma economia financeirizada. Deixa eu falar conceitualmente desses ativos para vocês. Deixa eu tirar isso aqui para... Só tirar a minha imagem aqui para não ficar olhando para ela. Deixa eu falar para vocês o que é essa economia financeirizada, eu estou chamando de ativo. Em contabilidade, a gente aprende aquela coisa do grau de liquidez. E a gente falou também, né? Preciso recorrer à contabilidade. Quando a gente falava, durante a disciplina, de ativos reais, de ativos monetários, né? Que são ativos financeiros monetários, ativos financeiros não monetários, tem aqui, né, uma escala de grau de liquidez que a gente pode olhar num balanço, né, num balancete. Lá embaixo de qualquer balanço patrimonial, inclusive a gente pode fazer um individual para cada um de vocês. Os ativos menos líquidos estão lá embaixo, né, são os ativos imobilizados. Os ativos mais líquidos estão cá em cima, né, que é o caixa, que é o dinheiro no bolso, dinheiro no caixa, os depósitos à vista do banco. E entre esses, né, e os últimos, e os primeiros, melhor dizendo, tem os ativos quase monetários organizados em grau de liquidez. Contas a receber tem um grau de liquidez, né? E essa criação de títulos, né, que a gente chama de securitização, que é pegar um título no mercado primário, né, uma emissão. Beatriz faz um empréstimo à Letícia e Letícia dá para a Beatriz uma nota promissória se comprometendo a pagar num determinado período futuro com uma taxa de juros embutida aquele valor acrescido dos juros. O que Beatriz faz? Passa essa nota promissória para um banco ou ela mesma, transforma essa nota promissória, cria outros ativos financeiros lastreado nessa nota promissória, ou seja, lastreado no crédito inicial, e vende esses títulos, e quem vai comprar esses títulos, compra na expectativa de receber aquela remuneração da taxa de juros. Tá? Aí cria um mercado secundário, e é este processo que se chama securitização. Depois, né, os novos compradores, a própria Beatriz, podem pegar esses títulos, né, e criar títulos novos, embutir, juntar um no outro, tal. Aí a gente tem um processo de criação de derivativos. Lastreado lá naquela operação inicial, que é uma operação primária e que está mais próxima do lado real da economia. Este exemplo que eu acabei
te dá é o que está na base do que a gente chama de financiarização. Esse exercício de criar, né, títulos novos, lastreados naqueles títulos primeiros, lastreados a operações do lado real, né, que vai aumentando, vai diversificando, vai classificando, né, é o que fez com que, né, esse chamado efeito riqueza passasse a ser um componente grande na dinâmica do sistema econômico, né, nas decisões dos agentes econômicos privados, tanto, e aí, o curioso, não só as empresas se financiarizaram, as famílias, os indivíduos. Onde é que isso aparece? Grandes investidores do mercado financeiro hoje são chamados fundos de pensão, né? Ou seja, a poupança dos trabalhadores. Grandes. Né? Não é só Google, Facebook, ou esses, né, esses nomes quase folclóricos do mercado financeiro, como Jorge Soros e tal. Né? Os fundos de pensão têm um peso significativo. E aí imagine você, né, que em vez de ter uma previdência pública, né, que tem dinheiro ali alocado, né, suas decisões estarão baseadas agora não nessa renda futura da previdência ou no pagamento mensal da sua aposentadoria quando você chegar lá, mas, né, em duas coisas. Uma, nos pagamentos chamados de dividendos que esse fundo vai pagar a você. E aí você faz o planejamento financeiro para que esse fundo pague algo que banque a sua qualidade de vida quando você vai se aposentar. Este é um. Só que o outro como o fundo está aplicando em valores imobiliários, ele está sujeito ao risco e à variação dos ganhos de capital. A gente estudava lá o Tobin, né? Era sobre isso. A gente ter rendimentos por um lado, né? E por outro, os ganhos de capital, né? Que oscilam bastante, tem grande risco. Então, você toma decisões agora baseada por esse efeito riqueza aqui, que é o chamado variação dos preços dos ativos que estão em sua carteira. O que era quando aquelas teorias estavam sendo formuladas? Capítulo 17 de Keynes, depois a contribuição do Baumol, do Tobin, depois o próprio Friedman, né, quando ele fala da riqueza total e coloca títulos de renda fixa, títulos de renda variável no portfólio dos agentes, o que era, né, um componente, agora é o componente mais dinâmico, mais central e provavelmente o elemento determinante da nossa economia contemporânea. Claro que isso é objeto de debate. Se a gente pensar na teoria marxista, lá também é. Tem uns teóricos marxistas que falam da financiarização, né? E tem outros que falam que não, que a dinâmica ainda é na extração da mais-valia. O que é mais-valia? É aquela riqueza gerada do lado produtivo. Né? É aquilo que o trabalhador deixa de trabalho não pago ao capitalista. Essa é uma fonte de valorização. Né? Qual que é a outra? É o chamado capital fictício, que também é um termo marxista para o que a gente está trabalhando aqui nessa aula. Tá? O que é o capital fictício? É quando você traz valores futuros. Então, você não está olhando para a economia real, mas para aquilo que a economia real pode gerar ao longo do tempo. Eu olho para Yasmin, para sua, né, sua capacidade de ganhar dinheiro ao longo da sua vida, né? E faço uma aposta nela. Emito a quantidade de títulos para vender para todos vocês. Né? É uma forma de captar dinheiro. Inclusive, faça esse negócio com Yasmin. Qual que é a aposta aqui? É o seguinte, eu olho durante um período, durante toda a vida de Yasmin, né, quanto que ela vai ganhar. Aí eu desconto isso a uma taxa de juros, né, corrente, que envolve expectativa de inflação, risco e tal, e traga o valor presente. Né? Então, do ponto de vista financeiro, isso seria o que a força de trabalho que a Yasmin representa ao longo da vida vale hoje.
vale hoje. Aí eu transformo isso em ações, em títulos, no que quer que seja, e vendo. Né? Quem está comprando esses títulos está comprando, né, na expectativa de que de receber, né, esses dividendos que a Yasmin vai ter que pagar, porque ela vai, né, vai receber antecipado esse dinheiro. Né? Tem duas. Por que as empresas fazem isso? Ora, né, ela está antecipando um capital que só vai existir no futuro. É nesse sentido que Marx chama de capital fictício. Né? Não é que ele não seja real, gente. Tem uma riqueza circulando aqui. Né? Mas ela não é uma riqueza proveniente ainda daquilo que foi gerado pela atividade produtiva, por capitalistas, por empresas, por fatores de produção. Não, é só uma especulação, uma expectativa dos agentes econômicos daquilo que esse título, né, vamos chamar de título Yasmin, vale no futuro. Qual que é o ponto? Uma vez que eu trouxe o valor presente, eu formei preço. Né? E esse preço tem demandantes, com base nessa promessa. Se tem demandantes, né, o preço pode variar para cima ou para baixo, conforme a oferta. Depois que todos vocês comprarem o título Yasmin, vocês podem negociar esse título quantas vezes vocês quiserem. Né? O preço desse título vai mudar conforme a oferta e a procura. E o que determina a oferta? O que determina a procura? A oferta, ela é um estoque, né, fixo. Foram os títulos que eu emiti no momento da emissão inicial. A demanda, embora a oferta seja um estoque fixo, vai ter momentos que eu quero vender, vai ter momentos que eu não quero vender. Então, isso altera um pouco a oferta, mas dentro de um estoque fixo. A demanda é a mesma coisa. Tem momentos que eu quero comprar, tem momentos que o mercado quer comprar, que não quer comprar. Isso faz variações no preço e faz com que, ao longo da existência desse título, ele sempre gere ganhos de capital. Né? Afinal de contas, eu posso comprar quando a expectativa sobre o título está muito baixa e vender quando a expectativa está alta ou está aumentando. Aí eu tenho esse ganho, fora os rendimentos que esse título pode pagar. Alguns títulos não geram rendimentos. Inclusive, eu vou abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte, ó. O tema da nossa próxima aula, criptomoedas, passa por aqui. Né? Passa por um ativo que não gera nenhuma promessa de rendimento, mas que há uma especulação muito grande sobre o valor dele, né? E, afinal de contas, uma valorização fabulosa. Né? Mas de que depende assim, né? essa expectativa? De uma aposta. Da aposta de que, de fato, este criptoativo vai se tornar, com o tempo, um meio de pagamento mais difundido. Ou seja, né, o seu valor, a sua aposta vai se confirmar. Então, quando aparece uma notícia de que Facebook está aceitando ou está criando os seus criptoativos, o Facebook está aceitando pagamentos na sua plataforma de criptoativo. Qual é a expectativa? De que aquilo vai valer mais, então a demanda aumenta. Por outro lado, o Tesla, é o Tesla, né? Tesla é a empresa. Como é o nome? O Elon Musk faz uma crítica aos criptoativos e fala que vai parar de usar. O preço cai. A China, há 4, 5 meses atrás, mudou a sua política em relação aos criptoativos, de restrição. O preço caiu bastante. Percebe que tem uma influência aqui nesse sentido? Isso é importante para a nossa aula que vem, mas também do que aconteceu em 2008, né? Quando o valor desse capital fictício, que é engraçado chamar de capital fictício, quando essa promessa de pagamento futuro, né, deixa de ser promessa. Você sabe que esse pagamento não vai acontecer. Suponhamos que a Yasmin deu golpe. Né?
ou que ela, por algum motivo, deixou de trabalhar. Então, aquele rendimento que ela ia ganhar teve um fluxo de não pagamento. Opa, né? Eu preciso rapidamente me desfazer do título Yasmin antes que eu deixe de receber por ele, antes que ninguém mais queira comprá-lo. Se todo mundo faz isso, o que acontece com o preço? Pum! Né? E chega um ponto, como aconteceu em 2008, que não vale mesmo nada. Né? É título podre. Isso acontece muito, né, em mercados específicos. No caso da crise financeira de 2008, foi generalizado. Né? Chamados títulos podres. Peguem a história econômica dos países, a gente vai ver muitos socorros desse tipo. O Plano Real, né, não é um tema que caberia a gente estudar aqui, mas o Plano Real também foi um plano gigantesco de socorro do pequeno grupo de investidores financeiros privados do Brasil. A gente sabe que é uma parcela muito pequena da população, né? Em que sentido? O governo, principalmente o Banco Central, comprou uma quantidade de títulos enormes que não tinham mais valor e aceitou como pagamento para compor a carteira do Banco Central e liberar os agentes privados desta carteira. Isso é, evidentemente, uma política de transferência de renda, transferência de riqueza. Né? Você pega um ativo que já não vale mais, né? Pelo seu valor de face, pelo seu valor nominal. Só que quando tem ali o valor nominal, mas quando está no mercado, ele pode valer muito mais do que aquilo, olha lá o Bitcoin, né? Ou muito menos do que aquilo, ou não valer nada. Né? Se você aceita aquele valor de face, você não está indo pelas regras do mercado. Não foi nem a primeira vez, nem a última vez que isso aconteceu. Aconteceu nos governos militares, nos governos de esquerda também. A preocupação de não deixar o sistema quebrar. Afinal de contas, a gente viu lá na primeira unidade, se quebra, os efeitos possivelmente seriam muito mais drásticos para o conjunto da população e do sistema econômico, porque gera uma série de não pagamentos. Lembra que eu falava daquele estoque, né? Do lado do ativo no balanço de pagamento de cada um de nós? Né? É como se aqui, de uma hora para outra, aquele negócio desaparecesse. Você tem lá um ativo de 100 mil, né? O lado do ativo, do seu balanço, de 100 mil, mais 70 mil está em ativos financeiros, monetários e não monetários. De repente, de 70 mil, some. A moeda perde seu valor, ou está depositada no banco e o banco não tem capacidade de te pagar, né? E os ativos financeiros perderam seu valor. Né? Não são mais trocados no mercado. 2008 foi isso que aconteceu, foi esse o principal efeito, foi isso que foi mais devastador numa economia que já era financiarizada, como eu falava de início para vocês. Tá? E aí, do ponto de vista dos aspectos que a gente tem que analisar, estes são os pontos do funcionamento do mercado financeiro, eu repeti do funcionamento do mercado de capitais, mas é uma redundância, mercado financeiro e mercado de capitais. De como se comportam os agentes econômicos nesse sentido. Só que a gente precisa voltar um pouco mais. Né? A gente vai chegar de novo em 2008, falei, né? Isso é mais teórico. Agora a gente precisa fazer um percurso histórico, que passa pelo que acontecia com a economia mundial nos anos 2000, né? Que justifica aquele enorme ciclo de liquidez que eu começava lá no início da aula dizendo para vocês, e de um ciclo de liquidez que teve, né, como base um lado real da economia, principalmente a coisa da expansão imobiliária, que desse em crise depois. Mas para entender por que isso foi possível e permitido, é preciso recuar e entender duas coisas. Do ponto de vista institucional,
as transformações no sistema financeiro internacional. Do ponto de vista institucional, as transformações do sistema financeiro e sistema monetário internacional. E do ponto de vista estrutural, o processo de globalização financeira, ou seja, a transformação estrutural do capitalismo. Vamos fazer rapidamente esse recuo para a gente chegar de novo em 2008. Tá? Então, o que a gente tem? A gente teve, saindo da Segunda Guerra, só para... Vocês já fizeram Economia Internacional 2? Acho que ainda não, né? Ou já? A gente está cursando Economia Internacional 1 ainda. Ok. Então, semestre que vem, vocês vão cursar Economia Internacional 2 ou no próximo, ou no outro? Acho que é no próximo semestre. Vai todo mundo ser meu aluno de novo. Ó, que coisa. Se prepare. Mas tá, esse conteúdo é um conteúdo que é trabalhado muito, essa parte agora, né? Na disciplina de Internacional 2, que são as transformações, que é a construção da ordem econômica mundial, né? Que passa pela montagem de um sistema monetário internacional, o SMI, e de um sistema financeiro internacional, o SFI. O que é isso? Isso significa que as relações econômicas internacionais, ela tem que ter padrões, regras de funcionamento, porque não existe um Estado, né, supranacional. Isso depende de acordos e dos agentes econômicos, e dos principais participantes das relações econômicas internacionais, que passa pelos países, né, pelos interesses nacionais e a hierarquia entre eles. Né? A gente sai da Segunda Guerra Mundial com a hegemonia norte-americana, que não era antes. Então, a gente tinha antes um padrão, que é o chamado padrão ouro, sob a hegemonia da Inglaterra, né? Que funcionou muito bem durante ali uns 40 e poucos anos, de final do século XIX e começo do século XX. Acaba quando o padrão ouro? Com a Primeira Guerra Mundial. A gente tem um período de tentativa de resgatar o padrão ouro e um período muito parecido com o mercantilismo, que acirrou o conflito que vai dar na Segunda Guerra Mundial. É o chamado período entre guerras. Nesse período, a gente tem um sistema monetário e financeiro muito tumultuoso. Né? Quase um não sistema, embora tenha o esforço de retomar o padrão ouro. Em que sentido? Dos países voltarem ao protecionismo, de não tomarem decisões em nível internacional coordenada, como era o padrão ouro. Né? O padrão ouro eram regras muito rígidas em que todos os países participantes deste sistema, né, estabeleciam o preço da sua moeda em relação à quantidade de ouro existente. Para ficar claro em relação ao conteúdo da nossa aula, é uma época em que a moeda nacional emitida tinha lastro no ouro. Então, você deveria emitir moeda conforme a quantidade de ouro que você tinha nos estoques, né, das autoridades monetárias. Ou mesmo a contabilidade do ouro existente entre os agentes privados. Mas veja, se você exporta muito, está entrando ouro, você pode emitir mais moeda. Isso pode gerar pressão inflacionária. Se você importa muito ou está saindo capitais, o ouro está indo embora, você vai ter um descasamento entre moeda e ouro. Tá? Então, a política monetária era orientada para manter esse casamento. Então, as relações internacionais condicionavam a política monetária. Este é um período, então, em que a maioria dos países, mesmo centrais, tinham pouca autonomia para fazer política monetária, ou nenhuma. Isso é algo que eu não vou falar aqui, guardem para o semestre que vem, que na literatura de economia internacional é chamado de trilema monetário. Quando você é uma economia aberta, que você precisa se relacionar com outros países, você precisa abrir mão de um dos principais objetivos de política macroeconômica relacionada à moeda, que são estabilidade cambial, né, poder
fazer política monetária para incentivar as variáveis internas, chamada autonomia de política monetária, e fluxos de capitais. Num padrão ouro, era o seguinte: câmbio fixo, né? A sua moeda valia uma certa quantidade de ouro, então, estabilidade cambial está dada. Né? Como era um período do laissez-faire, do liberalismo, você não pode fazer controle de capitais. Né? É um período de circulação de capital, somente o capital inglês. As nossas ferrovias, né? Algumas companhias que a gente montou no século XIX, foi capital inglês circulando, né? País hegemônico. Então, para ter essas duas coisas, no padrão ouro, nós não tínhamos política monetária. Você usava a emissão de moeda exclusivamente para garantir a paridade da sua moeda com o ouro. Isso funcionou bem, né? Pessoal que gosta muito de criptomoeda, imagina a gente voltando para o padrão ouro. Né? Só que agora, em vez de ouro, a criptomoeda como um ativo. Como se a criptomoeda tivesse valor intrínseco. O que parece não ser o caso, como é o do ouro. Isso ruim para a Primeira Guerra Mundial, os países, e aí o entre-guerra, você não tem mais esse acordo, essas regras firmadas, mas saímos da Segunda Guerra Mundial, saímos do mundo, né, com o esforço de montar uma ordem, né, que garantisse a paz. E que, ao mesmo tempo que garantisse a paz, não repetisse a disputa entre os países que teve no entre-guerras. Aqui eu estou falando especificamente da disputa de política econômica. Então, se no padrão ouro todo mundo estava, né, seguindo esse padrão, todo mundo comprometido a seguir essas regras que eu falei do sistema, que garantiriam a estabilidade, né, do sistema mundial, no entre-guerras era um Deus nos acuda. A França baixava aumentava desvalorizava competitivamente seu câmbio, aí prejudicava seu próprio parceiro comercial, que ia lá e mudava também. Tá? Algo muito parecido com o mercantilismo, com aquele jogo de soma zero. Você ganha aqui, perde do outro lado, vai perder depois. Então, se a gente chega no acordo de Bretton Woods, estabelece regras bastante rígidas. Tem outras coisas também de Bretton Woods em 44. Primeiro, a preocupação com o desenvolvimento e com a manutenção do pleno emprego. Afinal de contas, a crise de 29 e a grande depressão dos anos 30 estavam no imaginário de todo mundo. Bom, se você estava preocupado com isso, então, diferente do período padrão ouro, você precisa usar as suas políticas econômicas domésticas para estimular o crescimento, né, o desenvolvimento, principalmente para nós subdesenvolvidos, e a busca do pleno emprego nos países desenvolvidos. Então, você precisa garantir alguma autonomia de política monetária. Não é à toa, gente, que as teorias que a gente estudou sobre política monetária, elas despontam nessa época. Né? Antigamente, ninguém estava preocupado em fazer política monetária para estimular variáveis reais, mas para garantir, né? Até porque estava todo mundo guiado pela teoria quantitativa da moeda. Então, esse é um ponto do acordo de Bretton Woods. Você precisa ter autonomia de política monetária. A outra sob a hegemonia dos Estados Unidos, que estava levando seu way of life para todo mundo, você precisava liberalizar o comércio, ampliar as relações de comércio, e de fato aconteceu. Não é à toa que os 30 anos seguidos ao acordo de Bretton Woods, e portanto ao fim da Segunda Guerra, são chamados de anos dourados do capitalismo. Né? Foi uma confluência de muitos fatores, e um está nas regras que foram estabelecidas ali. A principal regra que nos interessa aqui é controle de capitais. Então, vou voltar para o trilema. Os países estavam dispostos a ter autonomia de política monetária. Tá? E
E eles queriam a estabilidade no câmbio para o comércio se desenvolver. Então, se no padrão ouro você tinha liberdade de capitais e estabilidade no câmbio, você não tinha autonomia de política monetária. Né? No padrão de Bretton Woods, você queria autonomia de política monetária para fazer crescimento econômico e estabilidade cambial para desenvolver o comércio mundial, cujo discurso era: você tem comércio mundial, então você tem, né, a garantia da paz, funcionando livremente, os países fazendo, né, decisões unilaterais competitivas. O que se estabeleceu em Bretton Woods? O chamado controle de capitais. Se vocês olharem para o balanço de pagamentos, contabilidade social, tem a parte de conta corrente e tem a parte de fluxo financeiro, que é a conta de capital. É ali. Você estabelecer regras para o capital não circular livremente. Funcionou. Aliás, se tem uma coisa que funcionou em Bretton Woods, foi o controle de capital. O que isso fez? Isso limitou o desenvolvimento das finanças. Aumentou muito a liquidez internacional, por vários fatores históricos, mas circunscrita. Esse é um período de pouquíssimas inovações financeiras, por exemplo, no mercado financeiro, nas bolsas de valores e tudo mais. Né? Por quê? Porque o capital circulava pouco, o capital especulativo circulava pouco no mundo. Pouco é um eufemismo. Né? Não é que ele era restrito, ao contrário, ao longo desses anos gloriosos, ele cresceu bastante. Mas se vinha um dinheiro, se vinha um capital para o Brasil, né, normalmente era um capital produtivo, é o chamado IED, o Investimento Externo Direto. Eram as multinacionais que foram montadas no período JK, no período dos governos militares, percebe? Não era o capital especulativo de curto prazo que chega e sai, como foi o que entrou nos anos 90. É nesse sentido que foi feito o controle de capitais. E sistemas bancários e financeiros muito regulamentados. 29 foi uma quebra generalizada, né? Começa com Nova York, então você precisa ter regras. Aí tem regras de quanto de valor de capital que vai sair, se você tem de taxação. Mas, ao mesmo tempo que isso limitou o desenvolvimento das finanças, principalmente isso gerou anos dourados, né? No sentido de com taxas de crescimento incríveis, acumulação de capital, e esse capital acumulado precisa encontrar formas de se valorizar. Foi ficando difícil de manter o sistema, de fazer esse controle de capitais, principalmente nos grandes países. Né? Difícil pela política. Para você, e aí eu acabei não dizendo, né? Você fez controle de capitais e manteve de novo o câmbio fixo. Agora o câmbio das moedas eram fixas em relação ao dólar e o dólar tinha uma paridade com o ouro, né? Uma conversibilidade de $35 por uma onça de ouro. Veja, o dólar se manteve lastreado, ou seja, o dólar não foi uma moeda fiduciária até o ano de 1973. Até 73, o dólar era uma moeda que tinha lastro no ouro. E foi a última moeda a se tornar fiduciária. Né? Por quê? Porque todo o sistema econômico, o sistema monetário internacional e, portanto, a ordem econômica mundial dependia disso. Dependia disso. Qual é o limite? Né? Se o dólar é lastreado, quanto mais crescem as relações internacionais, tanto financeiras como de comércio, mais moeda você precisa. Mas essa moeda está lastreada na quantidade física de ouro. Então, havia um limite para a expansão das finanças e do comércio, que não dava conta mais de sustentar. Quando os Estados Unidos tinham uma política de crescimento econômico, de aumento das exportações, com que são pagas as exportações dos Estados Unidos? Com dólar.
Então, se os Estados Unidos têm uma política expansionista, o dólar some do resto do mundo em direção aos Estados Unidos para pagar essas exportações. Então, há uma escassez de liquidez. Por outro lado, se os Estados Unidos fazem uma política deficitária, tem déficit nas suas contas correntes ou déficit público, é o contrário. Os Estados Unidos estão injetando liquidez no resto do sistema. Isso é bom para o comércio? Isso é bom para as finanças? Só que você começa a desconfiar do dólar. Você começa a achar que o Tesouro Americano não vai ter condições de honrar, né, aquela moeda quando eu for trocar dólar por ouro. O sistema se tornou inviável e em 73 você abandona o padrão de Bretton Woods. Abandonar significa o quê? Significa que agora o câmbio é flutuante. Você não vai mais fazer política monetária, né, ou controle de capitais para segurar o câmbio. Deixa o câmbio flutuar. E o controle de capitais? Bom, a economia cresceu tanto que nenhum país consegue hoje é um absurdo. Porque a Índia faz, a China faz controle de capitais. Mas é inviável você manter, né? Pelo menos os países centrais não teriam condições de manter um câmbio fixo, dado o crescimento do volume financeiro. E por que eu estou falando disso para a crise de 2008? Né? Porque ali, se você já assistiu o filme lá do... Não? A Grande Aposta, que citou, né? Filme vencedor de Oscar e tudo mais, que se passa ali em 2008, é ali que é criado, por exemplo, aquele título que está na base do sistema financeiro que quebra em 2008, em finais dos anos 60. Olha que coisa. Você libera fluxo de capitais e há uma explosão, né, de circulação financeira ao redor do mundo. É aí que dá início, por exemplo, ao período da globalização, por conta desse fator. Ao mesmo tempo, você começa a ter pressões para desregulamentar o sistema bancário e, principalmente, o sistema financeiro, né, que em Bretton Woods foi muito regulamentado. Há uma criatividade gigante em termos de inovação financeira, de criar produtos novos, como foi o que Beatriz fez com a promissória de Letícia, como foi o que a gente estava fazendo, né, com o título Yasmin, como foi com esse título de mercado imobiliário AAA lá do filme A Grande Aposta. Tá? Mas esses são visíveis. Ainda tinha aqueles que eram montados sem serem ilegais, né? Mas que eram montados para driblar o sistema. O mais importante deles foi o mercado de eurodólares. Tá? O que é o mercado de eurodólares? Grosso modo, dado que vocês verão isso também na próxima aula. É você operar com a moeda de um país terceiro, a moeda dos Estados Unidos, por isso o nome eurodólares, mas não precisa ser só dos Estados Unidos, em países que não aquele. Então, veja, a moeda é nacional, é de emissão nacional. Né? E tem regras para não gerar crise bancária no emissor da moeda, para que o governo não tenha problema de honrar essa moeda, que agora é fiduciária, lembram disso? Então, ele precisa ter regras. E ele estabelece essas regras, estabelece depósito compulsório, reserva. Aí o que você faz para driblar? Você tem depósitos lá, mas você cria contas em outros países, né, que vai dar uma liquidez e que opera fora das regras do país emissor da moeda, principalmente os Estados Unidos. Quem primeiro fez isso foi a Inglaterra, já nos anos 50 ainda, com dinheiro russo. Tempos de Guerra Fria, a Rússia tinha dólares, que era a divisa, né, a principal moeda internacional, e não queria se desfazer disso, embora eles fossem inimigos, né, da Guerra Fria. Só que, ao mesmo tempo que não queria se desfazer, ela sabia do risco que tinha de os americanos sequestrar esses dólares. Afinal de contas, a moeda não é uma propriedade nossa.
A moeda é propriedade da autoridade monetária, a gente só tem a posse. Qual foi a estratégia? A Rússia passou todos os dólares que ela tinha para um banco inglês. É por isso que são eurodólares, né? Embora tenha esse mercado com moeda japonesa, com moeda europeia, com moeda chinesa, ela passou todos os seus dólares para um banco inglês. E o banco inglês criou uma conta na Inglaterra, não nos Estados Unidos, para a Rússia. Só que é uma conta não na moeda inglesa, em dólares. Tá? Era como se fosse um depósito à vista que a gente estudou. E aí, o que esse banco inglês fez? Ele pagou a Inglaterra, né? Ó, eu captei esse recurso, você vai ganhar uma remuneração por esse recurso depositado aqui. Ela pegou esses dólares, que na verdade eram russos nos Estados Unidos, e emprestou. Então, cria um sistema por fora, que não é legal, mas está por fora da regulamentação da autoridade monetária norte-americana. Ela não consegue definir quanto esse banco inglês pode emprestar de dólares, né? Porque esse banco está sediado na Inglaterra, não está sujeito às regras dos Estados Unidos, mas às regras inglesas. Só que na Inglaterra, essa moeda está em dólares, não está em libra. E aí você tem um ciclo. Aí como ele fazia? Assim, ó, e que prejudicava a política monetária dos Estados Unidos. Ela viu que esse negócio era bom, ela começou a oferecer esse negócio para outros agentes. Então, ela pagava uma taxa de juros dos depósitos maior do que os títulos americanos, por exemplo. Então, em vez de você operar nos Estados Unidos, você ia operar lá. E para captar os depósitos. E para emprestar, ela emprestava a taxas de juros menores do que as praticadas no mercado dos Estados Unidos. Tá? Então, ela pagava um pouco mais para captar, né? E cobrava um pouco menos para emprestar. Só que, como isso era desregulado, eles viram um negoção. Isso cresceu tanto, mas cresceu tanto, gente, que para vocês terem uma ideia, muito do que entrou de capital externo no Brasil e nos países periféricos nos anos 70, que justificam o nosso milagre econômico, foi decorrente dessa liquidez desse mercado, né, não regulamentado. E aí a gente tem um processo de financiarização, de globalização financeira. Isso se alastra pelo mundo. Novos produtos financeiros, novas instituições financeiras inspiradas nesse tipo de negócio aparecem. É mais difícil controlar. Há pressões para desregulamentar. O João Sayad, que é o autor do texto que vocês vão ler em um outro momento, ele fala que é um processo inexorável, né? Não tinha como evitar, dado que a transformação estrutural do capitalismo era essa. Só que não foi só isso. Isso encontrou ressonância no discurso acadêmico, que a gente pode chamar de neoliberalismo. Desregulamenta, desregulamenta, desregulamenta. E nas autoridades monetárias, né, sempre tem uma relação muito ruim, né, muito nefasta com os acadêmicos, que levou isso para a política econômica. Embora fosse inexorável, o processo foi muito acelerado por conta dessas duas, do lado político e do lado acadêmico, ideológico, no sentido de desregulamentar. Alguns sintomas decorrentes disso. A queda e estabilidade dos anos dourados foram por terra. Você não tem mais economias crescendo tanto, principalmente as centrais, né? As centrais, porque a periférica você tem China, Índia crescendo bastante. Mas as centrais deixaram de ter as taxas de crescimento exuberantes dos anos dourados. Passaram a conviver com pressões no balanço de pagamentos, nas contas de capitais e precisando fazer ajustes recessivos. Os países periféricos se viram pressionados a adentrar as políticas neoliberais de abertura comercial e principalmente de abertura de conta de capitais. A gente fez isso quando? Nos anos 90 com o Plano Real.
Quando a gente abre capitais, a gente consegue a estabilidade monetária, mas a gente está sujeito agora a esse fluxo gigantesco de capitais especulativos de curto prazo. E todos vão sofrer. Sofre a Rússia, sofre os tigres asiáticos, sofre o México, sofre a Argentina, sofremos nós no ano de 99. Crises especulativas, mas que estão na base do movimento de expansão financeira. E os Estados Unidos, como eu falei, né, vai ter o seu sucesso desde o final dos anos 80, muito em função desse fluxo. Ali, no final dos anos 70, tem um primeiro sucesso. Os Estados Unidos provocam uma debacle mundial quando eleva a taxa de juros. Inclusive, a economia norte-americana vão ter 2 anos de recessão pesada, de desemprego elevado por conta dessa política contracionista. Só que quando eles fazem isso, toda a liquidez do mundo vai para lá e isso vai financiar o crescimento posterior da economia americana, né? E a competição americana com a Alemanha e o Japão, que estavam mais avançados tecnologicamente naquele momento. Basta lembrar que é a época do toyotismo e tal. Os anos 90, de baixo crescimento, você tem um ciclo, e chega nos anos 2000, né? Olha a crise agora, eu falei de crise nesses países, olha a crise batendo agora nos Estados Unidos. É a crise da internet, a bolha da internet, né? Chamada crise.com, ganhou esse nome nos anos 2000. Que eram empresas novas, que estavam crescendo muito rápido e que sofreu, né, uma especulação muito grande com o preço das suas ações. Eu dei o exemplo do Bitcoin, vamos dar o exemplo agora das novas empresas, as bambambãs do mercado financeiro no final dos anos 90. Isso estoura nos Estados Unidos, no final dos anos 2000, e dá, né, uma crise econômica lá, com repercussão ao redor do mundo e tal. O que os Estados Unidos fazem? Os Estados Unidos precisam estimular o crescimento dessa economia de novo. Para fazer isso, os Estados Unidos baixaram, aqui entra nosso conhecimento de economia monetária, bastante a taxa de juros. Bastante. Para completar, 2001, o ataque às Torres Gêmeas, né, que gera uma crise de desconfiança, né, aos Estados Unidos. Você precisa fazer, né, até uma... Os americanos assumem, do ponto de vista fiscal, gastos militares para ir para a guerra contra, né, contra o Afeganistão, depois contra o Iraque, mas a taxa de juros é ainda mais baixa por conta da crise, da bolha e depois, né, da crise provocada pelas Torres Gêmeas. Vai ter um ciclo de crescimento econômico, então, estimulado por essa política monetária extremamente expansionista, já muito baixa. E na base da atividade econômica que vai crescer estão os empréstimos imobiliários. Crédito muito fácil, né? Taxa de juros barata e um negócio que começa a se mostrar atrativo. Né? E cresce de tal modo que você começa a emprestar cada vez para famílias, né, de crédito mais arriscado. Isso ganhou o nome de subprime. Né? O que é o subprime? São famílias, são tomadores de empréstimo cuja avaliação de crédito não passaria em outras circunstâncias. Só que, como o risco é mais alto, elas pagam uma remuneração muito maior para assumir o risco. Né? Para piorar, estes contratos complicadíssimos estavam sujeitos à variação da taxa de juros. Anos de taxa de juros baixa, expansão dos empréstimos, economia bombando. Né? Chega uma hora que a autoridade monetária fala, tem que frear, vai ter impacto na inflação, pode ter problema de inadimplência, isso aqui não é tão seguro. 2004, 2005, o Banco Central, o Fed,
eleva as taxas de juros. E aqui começa a ser gestada a crise. Primeiro, né, o crédito ficou mais difícil, desacelera a economia. Segundo, os contratos nunca façam isso, gente, na vida de vocês. Façam contratos com taxa de juros variáveis. Não façam isso. Tem que ser muito vantajoso. Tem que ser muito vantajoso para vocês assumirem algo desse. Mas de longo prazo, jamais. Ali era, né? Daqui a pouco eu explico o mecanismo de por que isso foi passando nas decisões dos agentes privados. Mas foi, né? E aí você tem o crédito fica mais caro, né? As parcelas desses empréstimos para adquirir essas casas mais caras por causa da taxa de juros variável, e a política novamente contracionista desacelera a economia, eleva o desemprego, você não tem renda para pagar essas parcelas. Você tem um cenário da crise, né, montado. Mas como é que esse cenário da crise, né, se torna uma crise financeira? Aqui a gente vai ter que entender um pouquinho o mecanismo. Eu estou falando bastante, vocês podem falar também na hora que quiserem, tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês entender agora a parte das finanças. Da política monetária a gente já falou. Deixa eu botar aqui para vocês. Pronto. Estão vendo aí meu slide? Estão vendo? Vocês estão me escutando ainda? Professor, tá tudo preto. Não tô vendo, não. A ideia é essa mesmo. Esse é o nosso quadro negro, Eduardo. Ah, tá bem. Tá. Então é o seguinte, gente. Como mecanismo, lá de início, a gente vai resgatar, eu mostrei como funciona, né? A gente pega um empréstimo, esse empréstimo vai virar um título que vai ser negociado, tá aqui na base. A gente está no mercado imobiliário, que nos Estados Unidos é bem diferente do nosso, é um mercado mais focado na hipoteca, que na prática é até um sistema de empréstimo melhor do que o nosso, né? E que tem suas características. Ele, se não tiver pagamento, o despejo é mais rápido, tal. Mas funciona assim. Então tá. Você toma a sua decisão e você vai ao banco e toma um empréstimo, né, para adquirir sua casa. Esse empréstimo é a hipoteca. Então você vai lá no sistema bancário, né, e vai comprar a hipoteca. Esse empréstimo, o que vai garantir esse empréstimo? Sobretudo para famílias de baixa renda, né? Famílias que não têm muita condição de pagar. Ou porque a renda é baixa, ou porque não é um trabalho estável. É por isso que lá no filme, que vocês todos devem ter assistido, aparecem as stripteases, né? Provavelmente tem um ganho até bom, mas não é um ganho estável, tá? Não tem carteira, não tem nada, tal. É o subprime. Então, como que vai lastrear esse empréstimo? O valor da casa. Então, se a casa vale 100, né, você vai ao banco, que é valor, né? Você vai ao banco e pede um empréstimo. Tá, se a casa vale 100, o banco fala, tá, eu vou emprestar, considerando o risco, eu vou emprestar 50. O resto você, né, dá de entrada e tal. O que está acontecendo aqui? Ele está coberto em 2 vezes o valor. Então, o risco, tudo bem, tem um risco de não pagamento. Como eu sou um mercado financeiro, eu não tenho interesse em ter a casa. Mas se você não pagar, eu vou recuperar 2 vezes o valor que eu te emprestei, que a casa vale 100. É isso que está aqui na base dessa negociação. Aí é feito. Isso se generaliza crédito barato, né? Crédito barato, as pessoas querem comprar casa, tem um empréstimo. O valor da casa aumenta.
Se o mercado está aquecido, o valor da casa aumenta, 200. Se vale 200, a mesma casa, e a política do banco é de 2 para 1, qual é o valor que pode ser emprestado? É 100. E aí vai, 300, 150, né? 400, 200. Para o cara do subprime, para a pessoa do subprime, ela pode chegar no... Opa, minha casa agora vale 200, eu quero fazer outra hipoteca. Eu quero complementar agora. Eu já tenho 50 emprestado, me dá mais 50 emprestado. E em vez de dever 50, eu devo 100. Quando chega aqui em 400, eu estou devendo 200. É aqui que eu estava falando lá no início, que as decisões privadas agora estão baseadas no valor do ativo, na riqueza, e não na renda. Isso aqui foi generalizado. E em se tratando dos Estados Unidos, gente, é tudo megalomaníaco em termos de valores. Não um mercado pequeno, é isso que eu quero dizer. Um mercado gigantesco, que contaminou o resto todo. Então, essa aqui está a lógica. Agora, este banco aqui, para conseguir, né, emprestar mais, ele não pode ter o seu capital imobilizado. Quando ele empresta, o capital está na mão do... Né, ele pagou a casa, então o capital imobilizou. Ele precisa de mais capital para continuar emprestando. Porque se está bom, se o pessoal do mercado imobiliário está bombando vendendo casa, o pessoal do mercado bancário está bombando fazendo novos empréstimos. Confere? Só que ele precisa de capital para isso. Para fazer capital, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a hipoteca, e vai repassar, vai vender. Lembra que eu falava lá da nota promissória como foi? Com Beatriz e Letícia, eu acho. É isso, ela vai vender para fazer mais caixa para continuar emprestando. Né? Então, aqui a gente tem um emissor primário, e quando ele vende, a gente tem um mercado secundário desses títulos. Aqui que entra a parte de securitização. Porque no mercado secundário, né, eles vão empacotar em novos produtos financeiros e vão revender. Ele também vai comprar com interesse. Em que está lastreado isso aqui? No pagamento inicial. Lá nos títulos AAA. Como que isso funciona, gente, na prática? Por que isso cresceu tanto em termos puramente financeiros? Né? Vou pegar aqui o balanço, a gente estudou um pouco disso, o balanço deste banco aqui. Ó. Tem de um lado, né, o ativo, de um lado o passivo. No passivo ele vai ter os depósitos à vista. Lembra que depósito à vista é moeda escritural? Vai virar empréstimo. Ele tem os depósitos à vista, ele tem os depósitos a prazo, a poupança, né? CDB, tudo depósito a prazo. Depósito a prazo não vira empréstimo, mas pode lastrear outras operações financeiras. E ele tem capital próprio. É o nosso patrimônio líquido. Pelas regras, aí o sistema bancário é bem regulamentado. Né? Pelas regras de Basileia, né? Você tem um percentual. Lembra que a gente fazia um percentual aqui de 10%? Então, se aqui está depositando 100, né? Multiplica por 10, ele pode emprestar até 1.000. Só que quando pega aqui, ó, isso aqui, né? Se aqui também for 100 e aqui também for 100, né? Os quase moeda, aqui pelas regras de Basileia, vamos supor, ele pode fazer operações no seu ativo. Aqui é empréstimo, tá? Ele pode fazer a operação de 5.000 e aqui de 5.000. Bom, então esse banco ele vai fazer o seguinte. Bom, eu aqui consigo emprestar 1.000 porque tenho 10.000 de depósito à vista. Tá? E esses empréstimos, que tipo de empréstimo é esse? É empréstimo imobiliário, é hipoteca.
eu pego esses empréstimos e passo para uma instituição financeira não bancária e que não é regulamentada como é o sistema bancário. Olha que legal. É legal mesmo, apesar do estrago que foi feito. Então, ativo, passivo. Ela vai comprar esses títulos, né? Essas promissórias, e vai ser o ativo dela, 1.000. Ela vai empacotar e pagar bônus a quem comprar esses títulos que ela criou, né? O que são esses bônus? São títulos da dívida. Igual o título da dívida pública, igual são os títulos da dívida privada. Ele está pagando um prêmio, assim, ó. Só que aqui não é um empréstimo só, são milhares de empréstimos empacotados em produtos que é difícil você entender como funciona, né? E está remunerando. Então, ela criou um título financeiro. Isso aqui é uma securitização, percebe? Né? Ela criou vários pacotes, claro, ele vai ter um valor equivalente, mas isso aqui vai se multiplicar. E vai ter capital próprio também. Então, se você quer saber se esses bônus é seguro, você vai olhar para o capital próprio dessa instituição que não é regulamentada, vamos dizer que seja 200, né? Isso aqui é o patrimônio líquido. Você sabe que desses títulos que ela está pagando aqui, 200 está coberto. Aí ela vai e assina um seguro. Ela vai e assina um seguro dos outros 800. Isso aqui já vira outro título. Inclusive, lá no filme, é justamente o seguro apostando contra isso aqui que estava gerando, de 800. Tá bom? Aí, o que essa instituição bancária faz para poder aumentar a capacidade de empréstimo? Ela vem aqui, ó, e compra. Então, o empréstimo veio para cá, ela vem aqui e compra esses bônus. Ela compra esses bônus. Quando ela compra esses bônus, que ela vai ter que pagar, né? Entra aqui com uma aplicação financeira, ela tem um passivo, um lastro, e agora, em vez de emprestar 1.000, pelas regras, 1.000 é só sobre depósito à vista. Quanto o produto financeiro vai lastrear, na verdade, 5.000. É assim que o sistema bancário consegue ampliar a quantidade de empréstimos feitos, né, hipotecários. E isso aqui se retroalimenta, pessoal. Mais operações podem ser feitas, mais empréstimos, né, muito acima do que é o lastro de depósito à vista, muito acima, porque você diversifica o seu balanço. E esses empréstimos vão para o mercado não bancário, os chamados bancos de investimento, shadow banks e tal. É assim que isso é alimentado. Eu estou fazendo a explicação, né, sem usar muito os termos, né, CDS, CDO e tal. CDO são aqui, ó, seguro, bônus, são ferramentas. Né? E vai se fazendo a troca. O negócio eleva as taxas de juros, aumenta a inadimplência, já tem várias coisas. Primeiro, as agências de risco começam a achar, isso aqui demorou para acontecer, né? Teve crime por conta disso, começa a achar que esses títulos criados aqui, ó, bônus, seguro, não valem o que eles valem, né? Eles baixam a classificação. Então já é um problema, né? Já torna mais instável. Depois, os pagamentos começam a não acontecer aqui. Aí você não realiza pagamento aqui. O Lehman Brothers, quando quebrou, nessa relação aqui, né? Era 1 para 30. Então, para cada 30 que estava circulando aqui de compromisso do Lehman Brothers, ele só tinha um de ativo para pagar. Desacelera, e aí o baque está feito. Não só o baque, que foi uma tragédia humanitária, o que aconteceu com as famílias que perderam as suas casas. Né? Porque, ora, na hora que o preço da casa baixa,
os bancos têm no contrato esse mecanismo de cobrança. Porque, veja, eu te emprestei 200 para uma casa que vale 400. Mas a coisa desacelerou tanto que agora essa casa só vale 100. Epa, mas eu sei que você não tem capacidade de pagar os 200. E eu sei que os 100 não cobre os meus 200. Esse é o primeiro estrago, o estrago mais imediato, que vai contaminar todo esse resto que eu falei aqui. De uma hora para outra, o que acontece? Todos esses valores mobiliários, financeiros ou capital fictício criado perde seu valor. Não vale mais nada, são papéis podres. Só que é título, a coisa do derivativo, é título, tem título que, na verdade, né, são operações de seguro contra esse daqui. Aí você tem que pagar. Eu fiz o que é o seguro do filme, né? O CDS. O que ele apostou? Ele falou o seguinte: eu tenho títulos hipotecários Só que eu estou apostando que daqui a um tempo esses títulos não vão valer mais nada. Então, quero fazer um seguro. Aí entra a inovação financeira. Esse produto não existia. Eu quero fazer um seguro. Assim, se esses títulos deixarem de pagar a sua remuneração, né, eu quero receber o valor do seguro. Por que o banco topa fazer isso? Porque enquanto o sinistro não acontece, vamos comparar com o evento com seguro de carro. Enquanto o sinistro não acontece, quem emitiu aquele seguro está pagando o prêmio. Enquanto o sinistro não acontece, quem ganha é o dono da banca. Quando o sinistro acontece, quem ganha, né, é o cara do seguro, é quem estava pagando o prêmio do seguro todo mês. Então, não foi só os títulos que deixaram de valer. Você perdeu patrimônio e, de uma hora para outra, uma dívida que não estava prevista, né? O prêmio não, o prêmio fazia parte do patrimônio. Uma dívida que não estava prevista entrou no seu passivo. É aqui que o banco quebra. É nessa hora que ele tem que pagar 30, mas só tem 1. E para finalizar, pessoal, mesmo, a gente tem pouco tempo, vixe, depois que eu terminei de falar, agora que eu estou vendo, quase não dá para entender. Mas vocês entenderam à medida que foi sendo dito, né? Ou não? Entrou a política monetária. De quantitativismo. Foi um gigantesco socorro ao sistema financeiro e bancário americano e depois europeus. A gente nunca fez. Tá. Para ilustrar, eu peguei primeiro aquilo que a gente já estudou. Vocês vão lembrar desse slide, uma operação no mercado aberto. Né? Funciona como? A operação no mercado aberto, ela vai influenciar a taxa de juros interbancária, que é a taxa básica do sistema. Você compra títulos e vende títulos para aumentar ou reduzir a liquidez da economia. Essa é a operação de mercado aberto. E ela tem seus mecanismos de transmissão que vai depender das decisões dos agentes econômicos. Pode ser que os agentes, né, depois que entra a moeda no sistema, retenham a moeda, ou os bancos, ou o público. Pode ser que os agentes invistam, aí é quando tem um efeito, né? Aqui o efeito é direto, aqui uma política para estimular a economia é direto. Ou eles façam recomposição de portfólio, aí vai depender. Se a recomposição de portfólio ficar só no mercado financeiro, a política não funciona, não tem um resultado esperado. Né? Se ela for para o mercado primário, que é a emissão primária de títulos, aí vai ter um impacto no mercado financeiro e no mercado produtivo.
Mas se ela for para as empresas financeiras, depende. Depende. Se essas empresas decidirem emprestar para o setor produtivo, bem. Mas se elas quiserem continuar no mercado financeiro, não tem influência. Esse é um instrumento convencional de política monetária. O que acontece ali em 2008? As taxas de juros já estavam muito baixas. Lembra que eu falei que os Estados Unidos passou os anos 2000 com política monetária expansionista? Já estavam muito baixas. Mas mesmo que não estivessem muito baixas, a preferência pela liquidez era enorme naquele momento. Tudo era incerto. Então, olha, seria algo que a gente já estudou, né? A gente vai chamar de armadilha pela liquidez. Não tinha para onde, pelos instrumentos convencionais, você baixar a taxa de juros e conseguir estimular a economia. Não tinha para onde. Os bancos centrais, e aí vale, que nem todo banco central é público, né? O Fed, por exemplo, são instituições privadas. Nos Estados Unidos. Então, o órgão responsável pela emissão monetária nos Estados Unidos não é um órgão diretamente vinculado ao governo, mas sujeito ao Congresso, tal, né? Tem tudo isso. Que fazer? Aí entra a política de afrouxamento monetário. É muito, mas é muito dinheiro. Como funciona o quantitative easing? É uma emissão digital de moeda, muito parecido com a criação de moeda escritural, mas não é a mesma coisa, parecido, né? Emissão digital de moeda. Os bancos escolhem um conjunto específico de títulos, principalmente esses títulos de longo prazo, né, que são menos líquidos, e compra. Os bancos centrais não. O Banco Central escolhe esses títulos, né, preferência menos líquido, que tem uma circulação, e compra a tudo, né? Quando ele compra, ele cria na conta que todos os bancos têm lá no Banco Central, né, a conta de reservas bancárias, a gente já estudou isso, ele cria. Né? O que ele está buscando com isso? Ele está botando moeda no sistema, mas só indiretamente, não como a gente estudou ao longo da disciplina. Na verdade, ele está criando, né? Ele está elevando a conta reserva dentro do sistema. Então, não é dinheiro físico que está entrando, é que nem está circulando na economia. Essa é uma diferença importante. Né? Claro, ela tem uma intenção de baixar a taxa de juros, mas não é o motivo principal. Até porque essa situação aqui é assim, né? Para onde que essa taxa de juros vai baixar mais? Mas o efeito da moeda disponível, a fim de que, né, os bancos tenham a decisão, né, de direcionar essa moeda para alguma coisa que estimule a economia. O destaque aqui, né, é que o ativo... Lembra que a moeda, aquela discussão sobre a moeda ter o lastro? Duas discussões. Então, a moeda é fiduciária, mas depende da confiança na capacidade do governo de honrar o valor de face dessa moeda. De uma hora para outra, o Banco Central multiplicou o seu passivo. Ao emitir essa moeda digital. Como é que ele multiplicou esse passivo? Ele comprou quantidades enormes de títulos, né? Também aumentou o seu ativo, que estava no mercado privado. Para comprar, ele chegou na conta desses bancos, né? Multiplicou por 50. Isso aqui é vezes 50, tá? Ele comprou. Aí, quando você olha na conta que esses bancos têm no Banco Central, vamos supor que eles tinham lá depositado no Banco Central 1.000, agora eles têm depositado no Banco Central 50.000. Isso aqui são as reservas bancárias. Se o Banco Central, se os bancos têm, né, agora um ativo muito maior, isso aqui pode ser usado na economia ou não, depende do que os bancos vão decidir. Só que
Para conseguir estimular e sair da armadilha da liquidez, né, foi uma quantidade muito grande de dinheiro. Tá? Então, a primeira coisa, mas o Banco Central tem condição de honrar algo 50 vezes maior? Né? Esse não tem sido um problema na política quantitativa e easing. Embora, para alguns teóricos mais focados nessa leitura, tenha uma discussão. Né? Por quê? Porque, na verdade, ele é algo que não saiu daqui. Não saiu do Banco Central, essa moeda. É uma injeção enorme de liquidez, uma injeção indireta. Então, esse é o primeiro aspecto dessa política que, de certa maneira, coloca em xeque o que a gente estudou ao longo da disciplina. Ou, pelo menos, muda o horizonte. É por isso que a política monetária, as teorias de política monetária têm sido revisadas depois de 2008. A outra questão é, nossa, mas se multiplicou por 50, isso significa que teve uma injeção de moeda gigantesca na economia. Uma emissão digital indireta, mas uma emissão de moeda. Isso não vai dar inflação? Até hoje, não deu. A TQM e as teorias modernas, principalmente a monetarista, que é uma versão atualizada da TQM, argumenta que não. Então, tem uma evidência empírica, né, que refuta uma das teorias mais antigas da economia, que é a teoria quantitativa da moeda, utilizada até hoje. Agora, com um detalhe, né? A gente está numa circunstância que é essa circunstância aqui, né? De uma crise sem precedentes, né? Da taxa de juros em zero e mesmo assim nada de economia, uma crise de confiança. Em circunstâncias normais, vale quantitativismo? Em economia, essa é a resposta preferida. Depende. Tá bom? Onde que a gente está vendo isso de novo? Agora, pandemia. Né? Os bancos centrais voltaram a fazer, os bancos dos países centrais, né? Nós nunca fizemos. Tá bom? Nós, como banco, nós, como autoridade monetária, nunca recorremos a esta medida. E eu não acho viável, dado que o debate econômico aqui é muito travado. A gente está fazendo o contrário. A gente está atacando o quê? A gente está atacando o lado fiscal, com teto de gasto, uma série de coisas. A gente não está, né? Ninguém que ataca o lado fiscal igual a gente ataca, aceitaria uma política desse tipo aqui. Que tem funcionado. Foi a política que socorreu os bancos, foi a política que estimulou, né, a recuperação da economia nesses países, primeiro, né, nos Estados Unidos, depois Inglaterra, depois o Banco Central Europeu. Todos fizeram isso aqui. Então, apenas a gente não tem mais tempo para falar sobre o quantitativismo. Isso aqui é do slide que eu usei algumas aulas atrás. E aí? Ninguém fala nada? Não vou passar o vídeo não, tá muito tarde. Professor, deixa o link do vídeo. Tá, acabei de fechar o vídeo, vou deixar. Tá rolando a Black November que pode complica. É pós-graduação. Pessoal, na nossa última aula, né? Daqui uma semana é a nossa prova, e na aula de segunda-feira tá aí o link, tá, do vídeo. O link faz uma discussão sobre a concentração das decisões financeiras no capitalismo contemporâneo, tá? A nossa próxima aula é a discussão sobre dinheiro, moeda e criptomoeda. É muito importante vocês lerem os textos e vai ter uma atividade em cima deles na próxima aula, tá bom? E estamos caminhando para o fim.
puxado. A próxima aula vai ser assíncrona, professor? Vai ser síncrona. A aula de segunda-feira vai ser síncrona. Certo. Baseado naqueles 2 textos lá. São textos pequenos e fáceis, né? O texto da origem do Bitcoin e da tecnologia, né? Blockchain.